Olá, crianças, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da EBD. Antes da gente começar esse módulo propriamente dito, eu queria relembrar com vocês o que a gente já estudou durante essas 4 aulas que a gente já teve, que hoje nós vamos para a nossa quinta parada, onde nós já tivemos a aula falando sobre o nascimento do Salvador, que contou como foi o nascimento de Jesus Cristo. Nós também falamos um pouco sobre João Batista, que foi o primo de Jesus e todas as suas grandes obras que ele fez. Nós também falamos sobre o período mais difícil da Bíblia, que fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, que foi abordado também, espero que vocês tenham entendido. E a gente falou na nossa última aula sobre a vinda do Espírito Santo. E hoje nós vamos conhecer mais uma história, vamos fazer mais uma parada, e nós vamos falar um pouco sobre um seguidor de Jesus, em específico, que ele demonstrou ter um caráter bem peculiar, um caráter bem, um caráter, como é que eu posso dizer? Um caráter bem característico de um seguidor de Jesus. Então, nossa aula da EVD de hoje vai chamar Pedras e Pedras. E nós vamos conhecer a história de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir. Mas aí você pode me perguntar, tia, mas e o que é mártir? Gente, mártir é aquela pessoa que ela acontece algo com ela, ou seja, no caso de Estevão, Estevão foi considerado o primeiro mártir porque ele foi o primeiro homem que foi morto por conta do que ele acreditava, ou seja, por conta da sua fé. Ele foi morto por conta de ser discípulo de Cristo, por conta de defender as escrituras sagradas, é que ele foi morto. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele. A história dele está lá no livro de Atos, no capítulo 7, na parte do versículo 54 ao versículo 60. Então, nesse momento é importante vocês estarem com as Bíblias de vocês, para que vocês possam se ater um pouco de quem foi Estevão e possam acompanhar comigo. Antes de falar da sua morte, vai muito ressaltar quem foi Estevão. Estevão, ele foi, vou começar falando, após a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, após Jesus Cristo voltar aos céus, a igreja de Cristo, ela começou a crescer bastante, crescer muito. Então, o povo começou a designar pessoas para cuidar de pessoas, começou a designar servos de Deus para que pudesse cuidar daquelas pessoas daquela igreja, entendeu? E dentre esses servos, nós gostamos de destacar, e a Bíblia destaca muito, Estevão. Estevão, ele era um servo de Deus que ele era muito diferente dos outros, porque Estevão, ele tinha um caráter, de acordo com a Bíblia, muito, muito parecido com o caráter de Jesus. Estevão, ele era um homem que ele clamava a Deus acima de todas as coisas. Ele era um homem bondoso. Ele gostava de ajudar as pessoas. Ele tinha a mansidão. Ele era, ele era extremamente com um caráter muito parecido com o caráter de Jesus Cristo. Ele era considerado um homem cheio do Espírito Santo. E ele gostava muito, muito, muito de falar de Deus, de falar de falar de Jesus Cristo e de pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho para todos os que passavam no caminho dele. Isso é bastante destacado na Bíblia. Só que pelo fato dele ser assim, muita gente que não acreditava em Cristo, muita gente que não era judeu, que não era um cristão naquele tempo, eles começaram a ficar com raiva de Estevão. Eles começaram a tramar coisas para que Estevão fosse considerado um impostor diante da sociedade. Então, como a gente pode ver, os invejosos, eles pagaram alguns homens para falar mal de Estevão. E eles fizeram um grande alvoroço. E foram levados aos líderes. Disseram que Estevão era rebelde e contra o país, mas o que era mais impressionante é que, apesar deles inventarem tantas coisas a respeito de Estevão,
quem olhava para Estevão via somente o rosto de um anjo, porque Estevão, ele era, em tudo que ele ia fazer, ele seguia os passos de Cristo. Em tudo que ele ia fazer, ele seguia os mandamentos de Jesus. Ele nunca agia por conta própria. Ele sempre buscava o entendimento do Senhor e sempre procurava que todos os passos dele foram guiados pelo Senhor. Então, por isso, quando eles faziam todas essas difamação contra Estevão, ele não se rebelava, ele era altamente tranquilo porque ele confiava nas promessas de Deus. E ele foi levado aos líderes, e os líderes começaram a fazer várias perguntas para Estevão, perguntar para Estevão se era realmente aquilo que as pessoas estavam dizendo. Estevão, ele contou várias histórias para os líderes, para que eles pudessem entender que o povo, eles estavam inventando coisas sobre ele. Só que mesmo assim, os sacerdotes, no lugar de acreditar, eles foi muito furiosos. Enquanto eles estavam bastante furiosos, Estevão estava tranquilo, porque ele disse que olhava para o céu e teve a visão. Ele viu o céu se abrir e viu Jesus em pé, ao lado de Deus, ao seu lado. E os céus estavam abertos e todos os que creem em Jesus Cristo, os céus também estariam abertos para ele. Então, Estevão, em nenhum momento ele teve medo, em nenhum momento ele perdeu a fé, em nenhum momento ele negou a Cristo como aquele povo queria que ele fizesse. A todo momento ele foi fiel, a todo momento ele sempre dizia: Cristo está comigo, Cristo, eu estou vendo Cristo. E durante muitas passagens do livro de Atos, que é o livro que a gente está estudando, ele relata isso, desse amor e desse respeito que Estevão tinha pelas Escrituras e pelo próprio Cristo. Então, como eles queriam eliminar Estevão daquela época, eles queriam fazer com que mostrasse para o povo que Estevão estava mentindo, eles taparam os seus ouvidos para não ouvir o que Estevão tinha para dizer. E eles fizeram uma coisa muito mal. Eles fizeram uma coisa muito triste com Estevão. Eles levaram Estevão para fora da cidade e eles o apedrejaram. E também, além de Estevão, lá estava um carinha que depois a gente vai conhecer sobre ele, que a história dele também é muito interessante. Lá também estava Saulo, que era um jovem fariseu muito zeloso, que perseguia a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Então, Estevão, ele foi levado para fora da cidade, ele foi apedrejado. E durante seus últimos momentos, no momento que ele estava sendo apedrejado e nos seus últimos suspiros, a primeira coisa que ele pediu para Cristo foi para que Deus ele não culpasse aquele povo, porque eles não sabiam o que faziam. Isso a gente pode ver bem destacado no capítulo 7, a partir do versículo 60, quando ele diz que, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Então, apesar de tudo que estava acontecendo, apesar das pessoas terem sido tão maldosas, apesar das pessoas terem mentido sobre Estevão, apesar de tudo, Estevão, ele nunca desejou o mal para aquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele pediu para que Deus não os culpasse, porque eles não tinham culpa do que eles estavam fazendo, porque eles não conheciam a verdade como Estevão conhecia. Então, até no seu último momento, Estevão, ele mostrou amor pelo próximo. E Estevão, mesmo o que é mais impressionante na história dele é que mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel. Ele não, em nenhum momento, ele se desviou da vontade do Senhor, em nenhum momento ele fez o que aqueles líderes queriam, que era justamente que Estevão negasse a sua fé. E em nenhum momento ele fez isso. Então, Estevão, ele tem que ser visto por nós como um exemplo daquilo que nós devemos ser. Porque Estevão tinha um caráter de um seguidor de Jesus, Estevão tinha um caráter
parecido com o caráter de Cristo, e a gente já falou isso várias e várias vezes aqui, em todos os modos da EBD, que nossa caminhada é para que nós possamos ter um caráter parecido com o caráter de Jesus. E Estevão tinha. Então, Estevão, ele tem que ser olhado por nós como um exemplo. Agora, eu lhe faço essa pergunta e eu quero que você responda para você mesmo no seu íntimo. Se você estivesse no lugar de Estevão, você teria coragem de anunciar que crê em Jesus Cristo, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo correndo o risco de ser apedrejado como Estevão foi? Será se nós tínhamos esta coragem de dizer que nós somos seguidores de Cristo, mesmo diante a tantas adversidades? E como a Bíblia fala muito da história de Estevão, e ela exalta muito a questão do caráter de Estevão, que Estevão era um homem bom, Estevão era um homem que seguia os mandamentos de Deus. Será se alguém fosse escrever um livro sobre você? Será se a sua história também ia ser de uma pessoa parecida com a de Estevão? Então, gente, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos buscar do Senhor isso, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, que nós possamos ter atitudes que nos revelem que nós somos cristãos, que nós temos atitudes de seguidores de Jesus e que nós possamos ser como Estevão, que nós não negamos nossa fé diante das adversidades, porque nós sabemos que existem muitas adversidades na nossa vida, mas a nossa certeza tem que ser que nós cremos em Jesus Cristo apesar de tudo. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu quero que vocês leiam novamente essa parte de Atos que fala um pouco sobre a morte de Estevão. Se vocês quiserem conhecer mais, se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Estevão, os capítulos anteriores eles abordam muito sobre a vida de Estevão. E eu quero que vocês registrem e mandem para mim, me dizendo o que significa ser cheio do Espírito Santo para você. O que significa ser cheio do Espírito Santo? E que vocês possam praticar isso em casa, nas suas atitudes. Toda vez que tiver uma adversidade, você possa dizer para aquela adversidade que você tem um Deus que é maior e que você não vai negar nunca a sua fé, não importa o que aconteça. Nesse momento eu queria convidar vocês para orar sobre isso, porque assim como Estevão, ele foi perseguido por muita gente naquela época, hoje em dia isso ainda existe em alguns países onde muitos seguidores de Jesus, eles são perseguidos, tem muitos deles que são mortos por conta da sua fé, ou seja, são considerados mártires, e que nós possamos agradecer também ao Senhor pelo fato de que no Brasil nós temos um livre acesso ao Senhor, nós não temos muito essas barreiras que em outros países têm. Então, que nós possamos orar pelas pessoas, principalmente pelos missionários que estão passando, que são os que mais passam por essas situações, porque eles vão pregar o evangelho em países distantes, e muitas vezes esses países eles não são receptíveis para a religião, mas que nós possamos estar orando por eles e também que nós possamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Então, nós vamos entrar em momento de reverência ao Senhor e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por estarmos aqui na tua presença, Paizinho. Nesse momento, Senhor, eu queria te agradecer por essa aula, queria te agradecer pelo ensinamento que foi dado aqui, Paizinho, e queria te pedir, Senhor, que o Senhor possa continuar nos dando o espírito, Pai, o espírito de coragem, Senhor, o espírito, Paizinho, o espírito de esperança, para que nós possamos, Pai, cada dia te seguir mais e mais. Ó, meu Deus, que o Senhor possa estar nos dando, que o Senhor possa estar nos renovando a nossa fé diária, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por estar nos oportunizando a aprender sobre Ti, mesmo em tempos tão difíceis, Pai, mesmo diante de tantas adversidades, o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando a aprender mais de Ti, Paizinho. Ó, Senhor, nesse momento eu te apresento, Paizinho, a vida daqueles missionários, Senhor, que nesse momento estão passando por situações difíceis, Pai. Situações que vêm por conta de estar pregando sobre a Tua palavra, Pai.
mas nós acreditamos que o Senhor, Ele será capaz de mudar, Paizinho, e o Senhor é capaz de ajudá-los, Pai, a vencer todas as adversidades para pregar o Teu nome, Senhor. Que eles possam permanecer em Ti, Paizinho, que eles não possam Te negar em nenhum momento, Senhor. Que eles possam ser como Estevão, que estava à beira da morte, Paizinho, mas que mesmo naquele momento ele Te glorificou, Paizinho. Que tudo que nós possamos, Paizinho, fazer, que seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Senhor, nos torne cheios de Espírito, Pai. Nos torne cada vez mais parecidos contigo, Paizinho. Que nós possamos buscar, Senhor, o ensinamento e o aprendizado para que nós possamos ser teu caráter mais parecido com o teu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa aula. Muito obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, Paizinho. Continue com elas, continue as abençoando. Continue, Paizinho, preservando a saúde de cada um que está assistindo, assim como preservando a saúde da família deles, Senhor. Que o Senhor possa nos manter firmes e que logo, logo nós possamos, Senhor, estarmos juntos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, muito obrigada por mais essa aula. Espero que vocês estejam bem e queria dizer que eu estou morrendo de saudade, que logo, logo nós estaremos todos juntos. Então, obrigada e tchau.